Oi, gente. Hoje eu vim aqui pro meu mini escritório para falar com vocês. Eu tô usando esse livro aqui como base, Evoluzione Impossibile. Assim que o e-book estiver disponível em espanhol, eu aviso vocês, tá bom? Mas não tem problema, porque aí eu dou uma visão geral aqui do capítulo. É um livro muito bom. E hoje o tema é a teoria da evolução do Darwin, tá bom? Então, qual que é o meu objetivo com esse momento aqui hoje? Eu quero falar pra vocês que o Darwin estava errado? Não, não é isso que eu quero. A gente vai dar um panorama geral da teoria. Vou falar um pouquinho de história de Galápagos, quando ele passou por aqui, algumas informações legais que eu tenho aprendido. Vou falar um pouco da evolução da teoria da evolução do Darwin ao longo dos últimos anos. Quais que são umas mudanças que estão acontecendo aí no meio científico, que ainda existe uma certa resistência, né? E eu depois vou fazer alguns comentários a respeito dessa teoria através da cosmovisão do intervencionismo, né? Ou criacionista também. Mas eu acho que aqui o foco é a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque afinal é o paradigma da evolução atual, né? Vamos começar então um pouquinho com a história, né? Todo mundo ouve falar de Darwin e ouve de evolução, né? E fala, nossa, o Darwin criou a teoria da evolução. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A teoria, na verdade, o conceito de evolução, ou seja, o conceito de que os organismos eles vão sofrendo modificações e que isso não teria a ação de um ser sobrenatural. Obrigada, Edi. Obrigada, Laia. Valeu. João também. Lau, minhas amigas aí, vamos ver vocês aqui. Esse conceito não é antigo, é uma coisa que vem aos pouquinhos desde a época dos filósofos gregos, né? E só que as coisas foram se modificando e é lógico que no século XIX aconteceram muitas pesquisas científicas, produção de muito material. E por que o Darwin ele é famoso? Porque ele sistematizou e ele propôs um mecanismo que explicava essa diferenciação dos animais, né? Então, o que todo mundo já vinha falando, o Darwin falou, ó, passei, sei lá, 5 anos no Beagle e eu tenho um mecanismo para propor o porquê essas mudanças acontecem, que é o famoso mecanismo da seleção natural, tá bom? Então, o Darwin, dizem muito que o Darwin ele foi influenciado pelo Lamarck, sim, ele foi. O Lamarck ele veio aí 50 anos antes do Darwin. Lógico que a pesquisa dele é muito mais complexa do que o fato da lei do uso e desuso, né? Ele tinha outros estudos também, mas a lei do uso e desuso é aquela lei que a gente conhece como se o organismo ele usar muito uma característica, essa característica vai se desenvolver e ele vai passar isso para as próximas gerações e aos poucos as espécies vão se modificando. O Darwin pegou um pouco desse conceito, ele cita o Lamarck nominalmente no livro, mas ele fez muitos pontos interessantes. Eu não estou aqui para demonizar o Charles Darwin, não é isso. Inclusive eu vou até falar aqui algumas coisinhas algumas contribuições que o Darwin fez, porque é importante a gente reconhecer, né? Também ele foi importante, sim, não é à toa. Mas quando o Darwin ele era jovem, ele recebeu então um convite para ser naturalista a bordo do Beagle, que era um navio de guerra britânico. E ele deu a volta ao mundo, né? Imagina, ele não era o único, né? O próprio capitão, comandante lá do navio, também era um naturalista, também fazia estudos. E aí, por que Galápagos, né? Eu sei que ele passou por vários lugares, ele passou pelo Brasil, enfim, muitos lugares. Na verdade, eu estava lendo algumas coisas e o Darwin ele não falou muito de Galápagos. Na verdade, essa história dele passando por aqui foi ficando famosa depois que ele morreu, né? Todas as referências que eu vou falar para vocês
eu vou colocar na descrição dessa live aqui, que eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá bom? Que aqui no Instagram não tem como colocar. Então eu vou baixar esse vídeo depois que terminar, vou colocar no meu canal e aí vou colocar na descrição esses links. Então, essa coisa de Galápagos foi ficando famosa, tomando forma depois. Mas Galápagos é um ótimo exemplo, por quê? Porque um ecossistema é um lugar que está isolado geograficamente, né? Então, tem umas questões muito interessantes sobre biogeografia. Por que que aqui tem muitas espécies endêmicas, né? Por que que, apesar de ter uma baixa diversidade de espécies, tem um alto índice de espécies endêmicas, ou seja, tem espécies que só existem aqui? Isso justamente é favorecido por esse isolamento geográfico. Hoje a gente sabe que uma espécie pode sim dar origem a outra, né? E a questão do isolamento geográfico é importante num tipo de especiação que é a alopátrica, né? Que é quando tem uma barreira geográfica ali, divide as populações, e aí, como essas populações são isoladas, com o passar do tempo, eventualmente elas vão criando. Não que elas vão criando, mas elas vão desenvolvendo características, seleção natural agindo, e aí chega um momento em que essas diferenças elas são grandes o suficiente para evitarem com que elas possam se cruzar entre si, se reproduzirem, né? Então, de acordo com o conceito de espécie biológica que a gente tem hoje, né, organismos que são da mesma espécie são aqueles que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Se eu tenho dois organismos ou dois indivíduos que não conseguem produzir um descendente fértil, esses organismos, esses indivíduos são de espécies diferentes, tá bom? Essa é uma das muitas definições de espécies que existem hoje, tá certo? Então, o que o Darwin, quando ele passou por aqui, viu? Ele viu que tinham muitas espécies, especialmente de aves aqui, e que eram parecidas com as espécies do continente, mas ao mesmo tempo eram diferentes. Então, ele pensou assim, não, peraí, mas se essa espécie é parecida com aquela que eu vi lá no continente, quer dizer que a espécie que está aqui veio daquela de lá, né? E aí, aos pouquinhos, ele foi desenvolvendo essa concepção da ancestralidade comum, né? Tanto que quando ele passava pelos lugares, ele recolhia amostras de muitos animais, especialmente de insetos, né? Muitos insetos, e daí ele também mandava isso pro museu, né? Então, até tem um mito aí por causa do tentilhão de Galápagos, né? Que o pessoal diz que, porque os tentilhões de Galápagos foram estudados por Darwin, não sei o que, da evolução. Não é bem assim, eu vou contar pra vocês a história. Tem um livro, que é esse aqui, eu tenho ele em espanhol, mas também tem ele em português, que é El Pico del Pinzón, que na verdade é o bico do tentilhão, né? Se a gente for traduzir para o português. E o autor, o Jonathan Weiner, inclusive ele ganhou um prêmio Pulitzer, tá? O que esse autor escreveu aqui? Você vê que o livro não é pequeno, tá bom? Então, ele acompanhou um casal chamado, eles são o casal Grant, né? Eles são biólogos evolutivos e eles passaram simplesmente 40 anos em Galápagos estudando os tentilhões e como acontece essa variação. Eles ficaram numa ilha que chama Daphne Maior, inclusive é uma ilha que eu consigo ver aqui pertinho de casa, né? E 6 meses do ano eles passavam aqui e 6 meses voltavam para Princeton, que é lá nos Estados Unidos, a universidade que eles fazem parte. E o que eles mostraram? E por que eles ficaram tão famosos? E o cara que escreveu um livro sobre a pesquisa dele ganhou o Pulitzer, né? E pra quem não sabe, o Pulitzer é tipo, sei lá, um Oscar do jornalismo nos Estados Unidos. Porque eles acompanharam como os tentilhões passaram por essas diferenciações. Eles perceberam que, por exemplo, períodos de seca faziam com que um determinado tipo de tentilhão com bico X aumentasse a sua população e o tentilhão com bico diferente diminuísse.
E aí eles foram acompanhando essa flutuação do tamanho dos bicos nesse tentilhão. E realmente foi muito interessante. O artigo eu vou colocar aqui também, eu tenho ele aqui salvo. E não é difícil de entender, tem umas tabelas muito interessantes e você vai acompanhando realmente a passagem do tempo e como esses tentilhões eles iam tendo essa diferença no bico, né? Então, os tentilhões eles são muito simbólicos por causa disso, porque inclusive esse desenho que tá aqui na capa foi um desenho que o Darwin fez, tá bom? No diário dele. Mas aí o que acontece? Por que eu tô falando desse livro, né? Porque o autor, ele diz que na verdade o que o Darwin estudou ainda no barco foi uma outra ave, que aqui a gente chama de cucuve de Galápagos, que no livro eles chamam aqui de sinsontes. Eu não sei como que é o nome em português nem em inglês. Mas o Darwin também percebeu a mesma coisa. Por quê? Porque ele viu que existia diferença no bico desses animais de uma ilha para outra. E, gente, eu vi isso. Tem um cucuve que tem aqui em Santa Cruz, que a gente vê bastante aqui, especialmente quando a gente vai pra praia, lá pra Tortuga Bay, que ele tem um bico normalzinho, assim, né? Quando eu fui pra uma ilha, que é a ilha de Espanhola, que fica mais perto de San Cristóbal, que é uma outra ilha que tem aqui, que ficaria, tipo assim, umas 2h30, 3 horas da onde eu moro, eu vi um cucuve, tirei uma foto, depois eu vou postar no meu Instagram pra mostrar pra vocês. Que o bico dele é mais longo e mais fino, né? Então, tipo assim, os animais podem se diferenciar, acontece essa diferenciação, inclusive nas ilhas diferentes. E o Darwin viu isso aí. Os tentilhões só foram chamar a atenção do Darwin porque ele pegou toda a coleção que ele tinha recolhido aqui, mandou para a Sociedade de Ornitologia na Inglaterra, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, os ornitólogos que estavam estudando os tentilhões viram, né, depois de estudar bastante, falou assim: Darwin, vem aqui, tipo assim, tem umas coisas legais que eu acho que você não prestou atenção. E esses ornitólogos chamaram a atenção para essas diferenças em relação aos tentilhões. Inclusive, quando o Darwin coletou esses tentilhões, ele não identificou de qual ilha era o tentilhão. Isso é uma informação importante, os caras queriam saber e o Darwin não conseguiu resgatar isso para os estudiosos, né? Mas, enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os tentilhões, mas o fato é que Darwin passou por aqui e realmente ele viu umas coisas muito interessantes. E não foi só Galápagos que foi responsável por ele formular toda a teoria da seleção natural. Na verdade, eu acho que o Origem das Espécies, que foi aí o primeiro que ele publicou, foi, na verdade, uma reflexão de vida do Darwin, né? Porque ele era um cara que os pais dele, eu acho que eram cristãos, inclusive ele chegou a fazer teologia, apesar do avô dele ser tipo 100% evolucionista e totalmente influenciou Darwin ao longo da vida dele. Tem um outro cara que influenciou muito mesmo, que é chamado de Bulldog de Darwin, que é o Thomas Huxley, que inclusive tem aí seus filhos e netos que foram muito importantes aí na biologia evolutiva. Então, mas aconteceram algumas coisas na vida dele que fizeram com que ele desacreditasse, né, nesse Deus. E aí, num artigo que eu tô lendo, que é muito interessante, que fala de... É muito legal esse artigo, eu vou colocar nas referências também no vídeo no YouTube, de concepções erradas sobre evolução que os livros didáticos trazem em matérias de jornalismo também. E aí ele vem falando um pouquinho sobre isso, sabe? De alguns conceitos que são até meio equivocados, que o pessoal acaba falando sobre o Darwin e sobre a teoria da evolução. Então, a gente precisa entender que o Darwin, ele não teve essa ideia, não brotou, sabe? Foi uma reflexão de vida, foi uma reflexão da viagem que ele fez, foi a influência de um monte de gente que estava influenciando ele também. Então, só que o que aconteceu? Como eu disse para vocês no início, o Darwin ele trouxe a novidade de uma explicação científica, não pressupondo, mas propondo o mecanismo da seleção natural. Então essa que foi a novidade da época, porque tinha outras pessoas que estavam com essa ideia
da evolução, mas não sabiam direito como isso acontecia, né? Inclusive tem até um criacionista que publicou artigos antes do Darwin, eu acho que é o Richard Blyth, o nome dele, que inclusive o Darwin recebia, olha só que legal, o Darwin ficou anos no Beagle, mas ele recebia correspondências, porque ele parava nos lugares e chegava até nos lugares em que ele estava. Ele recebia revistas científicas e ele chegou a se corresponder com Richard Blyth, que é esse criacionista, que também tinha falado da seleção natural, ou pelo menos no conceito, em um outro artigo. E, inclusive, o Darwin leu um livro que influenciou muito ele nessa elaboração aí do livro, que é o livro do geólogo, o Lyell, né? Agora eu não me lembro do nome do livro do Lyell, mas basicamente o que o Lyell trazia é que toda a história de vida da Terra tinha acontecido ao longo de muito tempo, né? Porque os processos que a gente vê hoje, eles são muito lentos. Então, se o que a gente vê hoje é muito lento, a gente pode exportar isso para o passado e dizer que foi assim que aconteceu também. Então essa questão de tempo profundo de milhões de anos também foi algo que foi influenciado pelo Lyell, né? Então é muito interessante a gente saber esse background aí antes de falar da questão da teoria do Darwin, né? O Darwin, ele fez um trabalho muito bom de observação e ele anotava tudo, ele era muito meticuloso, então isso foi muito importante também na hora dele escrever o livro dele, né? Uma coisa importante que ele falou é que os organismos passam por modificações, então naquela época existiam alguns criacionistas que aceitavam a ideia do fixismo. E tem gente hoje que apoia isso também, mas é um pessoal muito pequeno, ou seja, os animais, as espécies são imutáveis. Deus criou de um jeito X e esse jeito X permanece até hoje. Não é diferente, mesmo passando aí muito tempo, tá bom? Ele embasou a sua teoria com evidências científicas. Pode ser que a teoria dele fosse diferente do que eles acreditavam na época, né? Mas ele usou um método científico para embasar a teoria dele. Então, isso também foi novidade, né? Então, tem várias coisas interessantes que a gente pode falar dessa questão do que o Darwin contribuiu de forma positiva, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os pilares da teoria da evolução do Darwin, tá bom? Lá no século XIX que ele propôs para a comunidade científica através do livro dele, que é A Origem das Espécies, por Seleção Natural. Não sei o nome dele inteiro. E, pasmem, nem o Dawkins sabia ou sabe o nome inteiro do livro do Darwin. Tem um vídeo muito legal no YouTube que eu vi essa semana, que ele estava numa entrevista, num debate com um reverendo lá na Inglaterra, aí ele tava metendo pau, né, no reverendo na igreja de Deus, não sei, aquela coisa lá que ele fala, e aí o reverendo falou assim, tá bom, se você defende tanto Darwin aí, qual que é o nome completo do livro dele? Ele não soube falar o nome completo do livro do Darwin, né, só um fato interessante, eu vou tentar colocar essa referência aqui depois, porque eu sei que eu sabia nos favoritos, mas eu acho que foi lá no computador do museu. Então, uma coisa importante sobre a teoria da evolução do Darwin. Darwin afirmou de que existe variação dentro de uma população, tá bom? Dentro da espécie. Não se falava ainda em genética nesse momento, porque o Mendel vem depois, tá bom? O Mendel, na verdade, ele é meio que da mesma época do Darwin. No entanto, os trabalhos que o Mendel fez ficaram meio enterrados ou escondidos numa biblioteca. Só depois de muito tempo que dois pesquisadores, em lugares diferentes, que também estavam fazendo uma pesquisa parecida com a do Mendel, acharam os trabalhos do Mendel e, olha só que legal, deram crédito pro Mendel porque ele tinha feito antes. Então toda essa coisa de genética e mutação não existia na época do Darwin, tá? Ele só dizia que existia variação numa população. E que essas variações, elas não acontecem assim. Elas acontecem de uma forma lenta, de uma forma gradual ao longo do tempo,
tá bom? Então, perceba o seguinte, na questão da teoria da evolução, gente, o tempo é um fator essencial, tá bom? Então, se tiver tempo suficiente, tudo pode acontecer. O Darwin, ele via que as espécies das ilhas eram parecidas com a espécie do continente e isso sugeria uma ancestralidade comum. Aí ele falou assim, nossa, mas se isso acontece em pouco tempo, ou seja, desde a formação das ilhas, se eu der tempo suficiente, eu posso aplicar esse princípio para todos os seres vivos. Já pensou que louco isso? Então, o tempo aqui é essencial, inclusive eu posso até dizer que isso palavras minhas, tá? Que ele é até meio milagroso, mas tudo bem. Na teoria da evolução, tá certo? Outra coisa, ele afirmava também que os indivíduos, eles produziam muitos descendentes. Imagina os insetos, a quantidade de ovos que eles põem, sabe? Imagina os milhares de descendentes que eles têm. Só que se a gente for reparar, nem todos eles conseguem chegar à vida adulta, né? Então, o que está acontecendo? Aí é que ele diz que nessa superpopulação ia acontecer uma seleção natural, ou seja, nessa população, e isso é importante, a evolução acontece a nível de população e não a nível de indivíduo, tá bom? Mas a teoria da evolução do Darwin afirma que existem indivíduos numa população que têm características que fazem com que eles possam se adaptar melhor àquelas condições do ambiente, né? E quando isso acontece, essa capacidade de se adaptar melhor coloca esse indivíduo em vantagem na luta pela sobrevivência, tá bom? E é errado a gente falar que é o indivíduo que é mais forte. Na verdade, é o mais bem adaptado, né? Então, por exemplo, se você tem uma capacidade de se esconder para você fugir dos predadores, se você tem uma capacidade de se esconder para poder se esconder da sua presa para você poder caçar, se você tem uma capacidade, por exemplo, de mudar de forma, né? Se você tem uma flexibilidade no tipo de alimento que você pode comer, então se não tem carne, você consegue se virar bem comendo plantas. Tô dando aqui vários exemplos, tá bom, gente? Mas basicamente não é só em relação à força, mas sim questão de aptidão. Nesse ponto, Darwin não dizia de onde que vinha essa variação. Ele só dizia que na população existiam esses indivíduos que eram diferentes, tá bom? Só que o que acontece, e isso é muito importante na teoria da evolução, é que se esses indivíduos são diferentes, eles são selecionados, eles precisam gerar novos descendentes que vão herdar as suas características. Porque de nada adianta esse indivíduo não conseguir ter descendentes. Porque o objetivo dele é ter descendentes para transmitir essas características para os seus descendentes, tá bom? Então, se por algum motivo ele é eliminado sem conseguir passar para frente essa característica dele, ele não é bem sucedido. De nada adianta ele ter essa variação, tá bom? Então, eu preciso ter a variação, eu preciso estar mais apto e eu preciso gerar descendentes para que eles possam herdar essa característica de mim, tá bom? Outra coisa que eu falei agora, então, é que ancestralidade comum é um dos pilares da evolução do Darwin, ou seja, a vida não foi criada pronta, tá bom? A vida surgiu, ele até em algumas das suas correspondências ali, ele dizia que, com um amigo, falando que provavelmente a primeira forma de vida surgiu numa poça de água quente, tá bom? E aí, ao longo de muito tempo, essa vida primeira foi se diferenciando e aí foram formando as diferentes espécies de seres vivos que temos hoje, ok? Essa é a teoria da evolução do Darwin. Agora, o que aconteceu? Obviamente, o Darwin foi muito contestado, porque toda vez que surge uma nova proposição de paradigma, todo mundo critica, tá bom? E óbvio que ele foi, até porque ele estava indo contra a igreja, né? E quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo uma igreja só, mas eu estou dizendo toda uma sociedade que, no caso da Inglaterra, por exemplo, era anglicana, né? E
E outras pessoas também que eram cristãs de outras denominações. Então, houve muita contestação, muitos pontos válidos, e com o tempo aconteceu uma coisa que eu ouvi numa palestra esses dias atrás, chamado de eclipse de Darwin, né? Então, as ideias do Darwin acabaram meio caindo no esquecimento, porque tinham muitas perguntas e as pessoas não estavam conseguindo responder, né? Tipo, como que tudo isso teria acontecido? Porque até esse momento, na verdade, muitas das coisas que o Darwin afirmava ficavam no campo da suposição, da sugestão. Olha, se a gente conseguir encontrar os fósseis, as formas transicionais, então eu posso mostrar que a evolução é possível. Se eu não conseguir encontrar esses fósseis, então a minha teoria está caída por terra, por exemplo, tá bom? Então, apesar dele ter evidência científica sim para formular o que ele fez, ele não tinha todas, assim como hoje, ninguém tem todas, tá bom? Então, depois, esse eclipse de Darwin foi um momento em que todo mundo, isso caiu, não sei se a palavra desuso é correto, mas acabou mesmo meio que abafando. Na década de 30 e 40 do século 20, século passado, grupo de cientistas, não só biólogos, mas matemáticos, galera que trabalhava aí com cálculos, estatística e biólogos evolutivos, e biólogos, enfim, não sei se tinha a profissão biólogo nesse momento, né? Eles se reuniram para recuperar e resgatar a teoria do Darwin. No entanto, a gente já tem nesse momento os trabalhos do Mendel bombando e todo mundo estudando genética. E aí o que eles falaram, né? Já sabia-se que depois dos trabalhos do Morgan, que fez trabalho com as drosófilas, que aconteciam mudanças, né, no material genético, que ninguém sabia exatamente como era o DNA, mas todo mundo sabia que ele existia. Então, eles falaram assim, poxa vida, então essas mudanças que o Darwin falava, essas variações que ele falava, vieram pelas mutações. Então, eles agora, a partir desse momento, eles agregam principalmente os conceitos de genética, afirmando que a principal fonte de variação nos indivíduos, ali nas espécies, são as mutações. E lógico, essas mutações elas vão ser submetidas à prova da seleção natural no ambiente, ou seja, se elas forem boas, se elas colocarem os animais ali em vantagem, essas mutações vão prosperar. Se não, aí já era e toca o barco, tá bom? Então, esse conceito, ele é bem importante, o conceito das mutações. E aí a gente tem, então, lógico que tem várias outras histórias aí no meio, mas basicamente nesse momento a gente tem a teoria sintética da evolução, ou o neo-darwinismo, tá bom? Que é a reformulação, então, da teoria que o Darwin trouxe no século XIX, agregando mutações aí no meio. Ou seja, as mutações são a principal fonte da origem da diferenciação, tá bom? Como é que estamos hoje, atualmente? Hoje, obviamente, a gente sabe que o paradigma da evolução, da teoria da evolução é o vigente, né? Ou seja, toda e qualquer pesquisa científica pode ser explicada através do background da teoria da evolução. Então, se eu vou falar, por exemplo, do fato de que eu tenho muita fome hoje, aí tem alguém que vem falar assim, não, porque quando a gente estava na época das cavernas, a gente não tinha muito alimento. Então, enfim, tô dando um exemplo, não sei se tem base, mas tô dando só um exemplo, tá? Ou, por exemplo, os homens, eles são mais predadores, porque na época das cavernas, eles iam, sei lá, atrás das fêmeas, das mulheres, tá bom? Também não sei se é exatamente assim, mas eu tô dando exemplo pra gente, só pra contextualizar. Enfim, e aí você tem isso, gente. Esses dias eu tava assistindo uma palestra com uma fisioterapeuta falando a respeito de postura corporal, usando o background da teoria da evolução. E toda vez que você vai
vai, sei lá, ver assim algum documentário. Tudo isso é explicado através da ótica da evolução, tá bom? Mas, há algumas semanas atrás, eu participei de um curso de biologia evolutiva e eu achei assim, incrível. Incrível, aprendi demais. E esse curso de biologia evolutiva teve uma palestra sobre a teoria estendida da evolução. E a teoria estendida da evolução, eu ouvi a primeira vez através do meu friend, o Everton. Eu vi que ele entrou, eu não sei se ele está assistindo aí ainda, mas foi ele que me falou. Eu não sei se eu li num artigo que ele escreveu, enfim. E o que é essa teoria estendida da evolução? Nos últimos anos, tem aumentado muito os estudos na área da ecologia e na área da epigenética, tá bom? O que é a epigenética? A epigenética, ela estuda alguns mecanismos que o nosso DNA tem para ligar e desligar algum gene. E isso acontece, em muitos casos, por influências do ambiente. Então, dependendo do ambiente em que aquele animal está exposto, por exemplo, ele vai sofrer ali o corpo dele vai perceber aquelas mudanças, vai ter alguma movimentação, alguma mudança química ali, e na hora de expressar o DNA, tem uns processos, como o processo de metilação, por exemplo, que vão ligar ou que vão silenciar um gene. E aí aquela característica pode ou não se expressar, ou seja, a informação já está ali. Só que dependendo das mudanças ambientais e da forma como o animal tem que se adaptar, o corpo dele vai, não sei, talvez decidir, aqui entre aspas, como é que, se ele vai expressar ou não o gene, tá bom? Então aqui eu não tenho o surgimento de novas informações por mutação. Eu só tenho uma mudança na forma como o DNA se expressa, tá bom? Essa teoria expandida, ela tem esse pressuposto. Então, o que eles afirmam, os proponentes? Eu vou colocar uns artigos também para vocês lerem lá no YouTube, na descrição. Tem um artigo, um comentário, que eu acho que na Nature Science, não sei, de o proponente da síntese expandida e o cara que defende a teoria standard, né, que eles falam que é do padrão, a teoria da evolução, do darwinismo, e um defendendo porque que acha que não precisa mudar e o outro que acha que tem que mudar, né? Então, essa teoria estendida, ela fala assim, olha, a teoria da evolução, o neodarwinismo, não está dando conta de explicar tudo que a gente vê no ambiente hoje, porque a gente está vendo que os animais, eles têm uma plasticidade maior, têm um desenvolvimento, enfim, e que não está necessariamente só ligado à variação do DNA, tem outras coisas aí no meio. Então eu acho que está na hora da gente fazer algumas mudanças, e não que eles querem que cancele o paradigma e coloque outro. Na verdade, eles querem que estenda, que aumente, né, que reformule, assim como foi feito no início do século XX pelos neodarwinistas, né? O que pra mim, eu acho que é muito interessante ter esse tipo de debate no meio científico, principalmente quando a gente vê que a teoria, se você fala alguma coisa contra a teoria da evolução, dependendo do lugar que você tá, você pode ser, tipo assim, ser expulso, ser escorraçado, né? Porque você tá indo contra esse paradigma. Então, a situação atual é que existe um debate na comunidade científica. Precisamos estender a teoria sintética da evolução? Precisamos. Tem gente que fala, não, tá tudo certo e o que a gente tem hoje dá conta de explicar tudo que a gente vê. É só vocês que estão querendo dar nomes novos para coisas que a gente já falou e já explicou como que acontece. Tá bom? Então, basicamente, é assim que a gente tá hoje. Agora, eu queria só fazer aqui algumas reflexões a respeito disso. Primeiro é que eu vejo, apesar de não dos evolucionistas, das pessoas que aceitam a teoria da evolução não dizerem, né, que existe uma parte histórica muito grande que influencia muito na teoria da evolução, tá bom?
Porque eu tava até conversando isso aqui, a gente tava em reunião agora há pouco, e não tem como você pegar e simplesmente dividir o seu corpo e dizer aqui, ó, a Maura acorda no sábado de manhã e ela vai à igreja porque ela é cristã. Ela vai lá, adora a Deus, lê a Bíblia todo dia, estuda a lição na escola sabatina, lê os outros livros aí, mas na segunda-feira, quando ela acorda e vai pro laboratório, ou seja, lá pro lugar onde eu vou fazer minha pesquisa, no caso da minha foi meu computador, eu esqueço toda essa minha parte de que eu sou cristã, de Deus, e aí, ciência. Não tem, gente, não tem. Não tem como fazer isso. Nós não somos pessoas dicotômicas. Não tem como a gente simplesmente se livrar de uma parte que a gente é. A gente é um todo. É igual falar assim pra você, ó. Nessa conversa aqui, eu não quero que as suas influências políticas influenciem nas suas opiniões. Não tem como fazer isso. Tá bom? Não tem. No podcast, eu e o Vinícius, a gente sempre bate nessa tecla, né? Pra quem não sabe, eu tenho um podcast com meu namorado, Vinícius, chama Origens Podcast, e a gente sempre bate nessa tecla. Não existe cientista isento. Essa semana, inclusive, eu fiz uns tweets no meu Twitter, se você tem Twitter quer me seguir, é Maura Eduarda, é só você procurar por lá, que eu tava lendo, estudando algumas coisas do Karl Popper, né? O Karl Popper é um filósofo da ciência muito interessante. E ele também falava isso, não tem como não tem como o cientista ser isento. Não tem como você se livrar, né, desse tipo de influência. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E aí, nesse artigo que eu citei pra vocês no início, se a conexão aqui estiver ruim, gente, me avisa, porque pode ser que seja aqui, é muito provável, tá bom? Então, não sei se é coisa da Lidiane ou de outras pessoas também. Mas nesse artigo que eu tava lendo aqui, o cara ele fala simplesmente assim, olha, não é só porque você é cientista que você tem que ser ateu. Porque você pode ter as suas crenças, inclusive vários outros cientistas, eles tinham as suas crenças. Mas no momento em que ele acorda, no dia em que ele vai para o laboratório, ele coloca as evidências empíricas ou a ciência acima das suas convicções religiosas. E aqui pra mim é que aí não tem como, porque se você é cristão, obrigada, Laira. Se você é cristão, cara, como é que você vai colocar a ciência acima de Deus? Sendo que, se você é cristão, né, uma das coisas que a gente subentende é que quem ocupa o primeiro lugar na sua vida é Deus. Depois vem a ciência. Então, não tem como você ser um cristão e simplesmente você coloca o seu jaleco do laboratório e você deixa a sua parte cristã em casa e vai só a parte... Não tem como você morfar, gente. E não tem, sabe? Então, essa questão... Pra mim, ela é muito séria, entendeu? É muito séria e é uma das coisas que é uma crítica minha, né, ao pessoal que fala, que defende a teoria da evolução. Outra coisa interessante nesse artigo dos problemas aí mais comuns é que tem uma parte que ele fala assim: todo mundo sabe que a evolução é um fato. Existe um consenso na comunidade científica de que a evolução é um fato, de que a evolução é científica. Ninguém discute isso. Então, ele afirma que a evolução é um fato. Então, depois, mais pra frente, no artigo, ele fala assim: não existe a palavra verdade na ciência. Ou seja, a ciência é dinâmica e todo dia ter conhecimento novo. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. Então, eu acho isso meio contraditório. Eu escrevi um artigo que foi publicado essa semana no adventistas.org, também vou colocar lá nas referências no YouTube, em que eu faço um comentário desse tipo, de que a ciência, o paradigma da ciência hoje, simplesmente impôs de que você... na ciência não pode considerar qualquer tipo de influência religiosa na sua vida, ou você não pode considerar um Deus sobrenatural, né? Então,
Como que alguém chega e impõe uma coisa dessa forma? Então para a ciência funcionar, você não pode considerar de forma alguma que existe um Deus. Então, isso, na minha visão, é uma forma de intolerância e é uma imposição. Por que que eu não posso considerar? Só porque eu não posso medir? Eu não posso provar que Deus existe? Eu não posso provar também que a vida surgiu espontaneamente há milhões de anos atrás, sei lá, bilhões de anos atrás. Eu não posso provar. E por que que essa é a verdade e o que eu acredito que eu também não posso provar não é? Consegue entender? Então, pra mim, tem esse background filosófico que pra mim é o mais, assim, influenciador na hora de você estabelecer qualquer tipo de teoria ou hipótese pra poder testar, né? Arthur, eu acho que é isso mesmo. Arthur tá dizendo aqui, Maura, penso que os mecanismos epigenéticos, assim como as mutações, não justificam a origem da especiação. Realmente, não justificam. Podem justificar, por exemplo, a origem das variações, né? Mas eu acho que essa criação de novos planos corporais, por exemplo, né? Como afirma aquela diversificação de alto nível, né, que é peixe dando origem a anfíbio, réptil e tal, você criando novos planos corporais, membros e órgãos e tal, nenhuma das duas explica, né. Enfim, eu acho que pra mim essa parte filosófica ela é a mais séria em relação à teoria da evolução. Tem a questão das mutações, como o Arthur comentou aí, realmente, pelo que a gente tem visto, não existe evidência científica de que as mutações podem contribuir na formação de novas estruturas, novos órgãos. Inclusive, muitas mostram como a mutação ela é deletéria, né, e ela causa prejuízos. Por exemplo, tem muitos vírus que podem ser muito, muito, muito prejudiciais, mas pode acontecer uma mutação com eles para eles ficarem mais fracos, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, eles podem ter mutações que deixam eles mais fortes, só que aí tem um problema, né? Porque o objetivo, não sei se eu posso dizer que ele tem um objetivo, mas não vale a pena pro vírus que o hospedeiro dele morra, né? E se ele ficar mais forte, o hospedeiro dele vai morrer, então acabou também. Tem a questão aí das drosófilas que eu falei pra vocês. Enfim, tem outras situações em que a gente vê que mutação não produz nada de bom, né? Olha aí, tá? O Arthur é super especialista em genética. As mutações são deletérias, né? Então, esse é uma coisa que você pode testar empiricamente? É lógico que dá. É científico? Sim. Mas interpretar que isso foi responsável pelo surgimento de novas características há muito tempo atrás, isso pra mim já tem um background filosófico. Porque eu consigo ver que mutação acontece. Agora, dizer que isso foi responsável por tal coisa já é pra mim também filosófico. Entende? Então, tá aí um problema. A questão da seleção natural. A seleção natural é muito importante, ela acontece sim, é possível testar cientificamente, claro. Mas ela não é causa de evolução, ela é uma consequência de todo um contexto ambiental, de interação entre aqueles seres vivos, e aí a seleção natural acontece. Tem um vídeo muito legal, se você quiser assistir, no canal Ciência e Filosofia, que é o canal do Rômulo, que ele fala justamente sobre seleção natural, e ele explica que a seleção natural ela não é causa da evolução, porque muitos livros trazem que a seleção natural é o motor da evolução. Tipo assim. E aí é complicado. Inclusive, vou falar de novo desse artigo, dos erros comuns, né? O autor critica aqueles autores de livros e até mesmo jornalistas que vão escrever notícias, né, com cunho científico,
de que os caras falam de seleção natural como se a seleção natural fosse uma entidade que fosse capaz de dirigir a evolução, né? Que muitas vezes, no objetivo didático, os caras acabam personificando a seleção natural, né? Sendo que, na verdade, a seleção natural, eles acham que, nossa, é um big deal e tal, mas, na verdade, é uma consequência que acontece. E ela realmente acontece. Ancestralidade comum, especiação? Sim, mas nesse nível grande também é complicado mostrar que acontece. Também é um pressuposto filosófico. Aí você fala, tem evidências de fósseis, né? Eu mostrei pra vocês aqui, semana passada, que eu tenho um fóssilzinho aqui, ó. É um peixinho, né? Quando eu olho aqui pro fóssil, eu falo, nossa, que legal, o peixinho existiu, né? Ele foi fossilizado, foi preservado aqui. Só que o paleontólogo ele pode dizer o que ajudou, como que esse peixe morreu, em que circunstâncias, né? E cada vez tem sido mostrado que os fósseis eles foram formados em catástrofes que tinham presença de água, né? Então, é difícil você acreditar, por exemplo, que o animal morreu, ficou ali, e aí ao longo do tempo aquilo foi sendo fossilizado, sendo que não tem ajuda de água, não tem algum tipo de processo de soterramento, alguma coisa do tipo. E até mesmo a explicação da coluna geológica, de que a sequência que eu encontro na coluna geológica ilustra perfeitamente essa evolução dos seres vivos, do mais simples, né, nas camadas mais antigas, para o mais complexo nas camadas mais recentes, também você parte de um pressuposto naturalista, né, filosófico naturalista. Inclusive, tem aqui, o cara fala, eu vou ler para vocês, não vou ler em inglês, tá, eu vou tentar dar uma traduzida, nesse artigo aqui que eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte, o estudo científico da natureza, ou o naturalismo, tem duas abordagens principais, mas apenas uma é científica, e a outra é filosófica. O naturalismo filosófico diz que a natureza observável é do jeito que está ali. Já o naturalismo metodológico diz que existem ou não existem, mais do que a observação dos fenômenos da natureza. Mas a ciência é a única preocupada com o que pode ser observado. Então, tipo assim, o cara tá dizendo, tem o naturalismo filosófico e tem o científico, tá bom? Ou o empírico aqui, por exemplo. Então, um se preocupa em observar e o outro vai lá e faz. Mas, tipo assim, como eu falei no início, não tem como a gente separar aquele que observa daquele que faz, porque você vai ter que usar aquilo que você observa para interpretar o seu objeto de estudo. Então, enfim. E aí tem outros esquemas que a gente pode falar. Então, eu estava lendo um artigo essa semana falando dos cladogramas, né? Os cladogramas são esquemas construídos pelos biólogos evolutivos para ilustrar a relação de parentesco entre esses organismos, né? Enfim. E aí dizendo que a própria construção do cladograma, ou seja, essa relação de parentesco, se você levar algumas características em consideração, como eles são semelhantes, têm tais estruturas, tal cor, tal habilidade, tal adaptação, enfim. E aí, por essas semelhanças, você começa a organizar esses seres vivos, aqueles que são mais parentes ou menos parentes. Isso não é falseável pela ciência. Não tem como você usar o método científico para falsear esse grau de parentesco, porque, enfim, né? É como eu disse também na semana passada, o tempo, coisas que aconteceram no passado, é muito difícil da gente poder falsear pelo método científico. Tem uma anotação que eu fiz aqui, quando eu estava assistindo uma palestra, deixa eu ver se eu acho, falando justamente sobre essa questão do tempo,
de que o tempo ele não pode ser falseado, ele não pode ser repetido. Aqui, ó. O tempo não. O passado não pode ser testado, repetido, observável ou falseado. Não tem como. E muitos dos pressupostos da filosofia, do naturalismo filosófico e da teoria da evolução é baseado no que aconteceu no passado. Então, tô dizendo que teoria da evolução não é científica? Não é isso, gente. Não vai me chamar de negacionista e dizer que eu nego a ciência, tá bom? Pelo amor de Deus. Não é isso. Se você me conhece e sabe de tudo que eu já produzi até hoje de divulgação científica, eu não sou negacionista, tá bom? Eu só, dentro da minha liberdade de expressão e do meu senso crítico, pela minha formação, questiono alguns pontos. E eu acho que é válido e eu acho que isso é legítimo, né? Eu acho que tem alguns pontos que são questionáveis e que a gente pode ver na ciência se tem evidência e outros não. Então, eu trago essa reflexão para vocês, não sei se é exatamente o que vocês estavam esperando, mas o meu objetivo, como eu disse, não é que converter todo mundo. Eu só tô fazendo essas lives realmente pra gente refletir no que a gente tem aí, sabe? Vamos estudar, vamos analisar e o que faz mais sentido pra você. Eu já disse no início, não tem como a gente se separar e falar assim, olha, eu, Maura, sou cristã, mas quando eu entro no laboratório, eu acesso meu computador para rodar os meus modelos estatísticos, eu tiro a minha roupa de cristã e agora eu sou cientista. E eu, como cristã, aprendi na Bíblia que quem tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida é Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se por algum motivo eu tiver algum problema porque eu escolhi primeiro Deus, eu tenho que acreditar que Ele sabe mais. Então, a ciência tá aí para dar razão para minha fé. Eu jamais posso colocar ela acima do lugar que Deus ocupa na minha vida. Ok? Eu acho que até fiquei meio emocionado. Mas, gente, eu acho que é isso. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Obrigada pelos elogios que o pessoal tá mandando aqui. Obrigada por vocês terem assistido a live. Divulguem aí pros seus amigos. Pega o aviãozinho aí, ó, e manda pro povo, tá bom? Vou colocar no meu YouTube, vou divulgar também no YouTube. Se você quiser me seguir lá no YouTube, se você for no link da minha bio no Instagram, ali tem um Linktree e você consegue ter acesso ao meu YouTube, beleza? Gente, é isso. Obrigada pela companhia de vocês, por estarem aqui comigo, fazendo essas reflexões. Obrigada pra galera que comentou aqui, que elogiou, que curtiu. E a gente se vê na próxima, beleza? Até!